Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomar o assunto de cinemática e dinâmica da rotação, certo? Unidade 3, vamos estudar então outro tema hoje, né? Ok? Então, o que acontece? O que passar aqui? Existem partículas que se deslocam, porém, quando essas partículas... O que é partícula? É algo que tem uma dimensão desprezível, massa desprezível. E quando for um corpo maior, professor, o que vai acontecer? Vamos então chamar esses corpos maiores que têm massas não desprezíveis de corpos rígidos. Com esses corpos rígidos, nós não teremos apenas movimento de translação, deslocamento em torno de um certo eixo. Vamos ter também o momento de girar, de rodar em torno do seu eixo. Ou seja, ao invés só de mudar de posição, o corpo também, por ter uma dimensão muito maior, massa não desprezível, você vai ter também um momento de capacidade de... O corpo tem capacidade de girar, certo? Então, o que vai acontecer quando mudar o corpo? Vai mudar quase tudo. Ou seja, nós vamos ter que falar, imaginar, por exemplo, aqui, ó, temos um corpo, certo? Isso aqui é uma trajetória circular, né? E ele está num certo ponto O, aqui está ele, uma certa distância da origem, chamada raio, o centro da circunferência, e à medida que esse desloque vai acontecer, ele vai formando um arco, essa letra S aqui, né? Então, esse arco ele vai, parou aqui no ponto P. Então, esse ponto P aqui, de O até P é o deslocamento angular. E P é a posição angular, né? Como esse deslocamento angular está em função do ângulo, então a gente vai chamar de dφ. E o ângulo aqui é φ entre o eixo, entre o ponto, o segmento que liga a origem, o centro até o ponto P, e o raio, e o... Como é o nome? E o segmento que ligava o ponto O até a sua projeção lá na circunferência é um ângulo φ. Né? Então, esse ângulo aqui é φ. Então, vamos ter então velocidade angular, aceleração angular, velocidade linear, deslocamento linear, e aceleração linear, aceleração angular. Aceleração linear a gente vai chamar de aceleração escalar, velocidade linear a gente vai chamar de velocidade escalar. Certo? Muito bem. O que é velocidade angular? É a derivada da deslocamento angular em relação ao tempo. Aceleração angular derivada segundo deslocamento angular em relação ao tempo. Sabendo que uma revolução, ou seja, uma volta completa, é igual a 360 graus. Que é igual a quanto? 2π radianos. Tá? E 1 radiano é igual a 57,3 graus, ou seja, 0,157 revoluções. Portanto, como correlacionar essas grandezas, velocidade linear, velocidade angular, velocidade escalar, velocidade angular, aceleração angular, aceleração escalar? Claro que há, claro que há. Então, aqui estão as expressões que vão relacionar as duas coisas. Vamos ter velocidade escalar é igual a raio vezes a velocidade angular. Aceleração escalar é igual a raio vezes a aceleração angular. Certo? Então, este alfa aqui é a aceleração angular. Esse ômega aqui é a velocidade angular. De modo que, importante, como o corpo tem a capacidade de girar e também se deslocar, ou seja, translação e rotação, então vamos ter o que então? Uma aceleração deslocada para o centro, uma aceleração radial, ou aceleração centrípeta, porque é voltada para o centro, uma aceleração que escapa, ou que passa pela tangente à trajetória. Por isso é chamada de aceleração centrífuga, de fugir do centro, ou então aceleração tangencial. A aceleração total é a soma das duas. Ou seja, vetorialmente a tangencial mais a radial. Ou seja, o modo de aceleração total é igual a quem? O raio, raiz quadrada da aceleração angular ao quadrado,
mais a velocidade angular elevada à quarta potência. Por que quarta potência, professor? Porque a aceleração é igual, escalar é igual a ômega ao quadrado vezes r, quando ficar aqui ao quadrado, fica ômega quarto, certo? Portanto, aqui está uma tabelinha que compara as equações para o movimento rotacional e movimento linear. Aqui você só tem o cuidado de olhar, e a principal diferença que tem é a seguinte: onde tem velocidade escalar, substitui por velocidade angular. Onde tem deslocamento escalar, deslocamento angular. Onde tem aceleração escalar, aceleração angular. Certo? Ok? Vamos falar agora de energia cinética em rotação. O que é isso, professor? Já que ele tem a capacidade de girar em todo o seu próprio eixo, nós já estudamos energia cinética de translação de uma partícula, e se ele tem a capacidade de girar, então ele também tem a capacidade ele tem uma energia cinética correspondente, ou seja, de rotação. De novo, aqui está a expressão que me permite calcular a energia cinética. Aqui tem a energia cinética, então eu vou fazer essas considerações. Velocidade é ômega vezes r. E vou chegar facilmente a essa expressão aqui, onde a energia cinética vai depender de quem? Do momento de inércia vezes a velocidade angular. Observe, lá antes, quando estava linear, escalar, o que era? O meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Agora aqui é o quê? Um meio do momento de inércia, em vez da massa, vezes a velocidade angular ao quadrado. Você percebeu? Onde tinha velocidade escalar, velocidade angular. Onde tinha massa, você acrescentou outra variável mais robusta. Por quê? Esse momento de inércia depende também da massa, mas depende da massa e também da distância em que esta massa está da origem ou do centro. Porque daqui a pouco nós vamos falar de quê? De centro de massa. Ok? Então, isso quer dizer o que então, professor? Que dependendo da geometria, os corpos vão ter uma inércia diferentes. Aqui está só para vocês terem informação de sistemas, figuras, geométricas diferentes. Cada uma delas tem seus respectivos momentos de inércia. Então, aqui, ó. E se for um cilindro ou um disco maciço, aqui. Se esse cilindro for oco, já vai ser outro momento de inércia, outra expressão, certo? Muito bem, professor, mas acontece o seguinte: digamos que o meu corpo não esteja literalmente conectado, ou furado, ou fixado no centro. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vou ser mais calmo. Você tem um corpo rígido, você pode fazer essa fixação desse corpo, pendurar este corpo em qualquer posição. Pode pendurar na borda, pode pendurar no centro, em qualquer lugar, certo? Muito bem. O que é o centro de massa, primeiro? O centro de massa é um ponto imaginário onde nós físicos idealizamos, por questões de simplificação, nós idealizamos que naquele ponto todas as forças vão estar aplicadas, vão estar depositadas. Então, tudo que te viu antes foi o seguinte: quando este centro de massa, por isso que é centro de massa, porque é o centro onde todas as partículas, todas as forças, melhor dizendo, vão estar sendo aplicadas, direcionadas. Certo? Então, veja, quando esse centro de massa, como nós vimos antes, coincide com o ponto de fixação, beleza. O momento de inércia é igual a momento de inércia de massa. Mas quando ele não coincidir, o ponto de fixação e o centro de massa não coincidirem. Por exemplo, se eu tenho aqui essa placa, aqui, por exemplo, eu tenho dois pontos de fixação, o ponto O e o ponto C. Aqui é o centro de massa. Então, onde é que eu estou? Se eu colocar bem aqui o meu ponto de fixação, então aqui é o meu ponto de fixação. A torno deste ponto é que a
placa vai girar. Se eu colocar aqui em torno deste ponto, é que a placa vai girar. Agora observe, os dois pontos estão muito distintos, muito distanciados um do outro, certo? O que vai acontecer? Se o centro de massa coincide com o ponto O, então beleza, o momento de inércia da figura é igual ao momento de inércia do centro de massa. Se não coincidir, como é este caso aqui, professor, vai fazer o que, professor? Você vai somar, o que se chama de eixos paralelos. Você vai traçar um eixo paralelo ao eixo que você fixou, onde você acha que ele vai girar. Esse eixo é paralelo e passa pelo centro de massa e você vai somar o produto da massa vezes a distância deste ponto do centro de massa até a origem. Resumindo, aqui está a expressão, certo? Então, a distância dos eixos é um certo h, e aí você vai fazer o quê? O momento de inércia vai ser igual a inércia centro de massa mais a massa vezes d ao quadrado. E aqui está o que é chamado torque, que é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque mede a capacidade do corpo girar, certo? Essa capacidade depende de quê? Depende da força, depende do ponto de aplicação, né? Nós temos experiência cotidiana com isso. Então, às vezes é mais fácil você abrir um certo parafuso, girar um parafuso, quando você aplica o torque, a força no ponto adequado. Às vezes não, né? Às vezes não é uma questão de força, é uma questão de jeito, um jeito de fixação, certo? Desta chave de boca, por exemplo, no ponto certo para fazer girar, certo? E a relação entre o torque e a aceleração angular está dado aqui, né? Nós vamos aplicar a lei de Newton e vamos chegar na seguinte coisa, que assim como existe a força igual à aceleração, também existe a sua correspondente para o movimento de corpos rígidos. O que vai ser? Aquela força vai ao torque, porque a força fará com que o corpo gire em torno, certo? Que vai ser igual a quem? Ora, se energia cinética era 1/2 de momento de inércia, velocidade ao quadrado, angular ao quadrado, aqui o torque vai ser o momento de inércia, onde tem massa, momento de inércia, onde tem aceleração angular. Então perceba, lei de Newton, força resultante igual a massa aceleração. Onde tem massa, momento de inércia. Onde tem aceleração angular, vou trocar. Energia cinética, 1/2 da massa, velocidade escalar ao quadrado. Onde tem massa, para o corpo, vou colocar o quê? Momento de inércia. Então, 1/2 momento de inércia. Onde tem velocidade escalar, velocidade angular. Velocidade angular ao quadrado. Certo? Ficou fácil agora? Beleza. Então, lembrem-se, aqui está o nosso referência. E como nós estamos falando sempre, não desistam, tenham cuidado, tenham calma. Estou à disposição para qualquer coisa. Vocês que tiverem dúvida, vocês podem tirar dúvidas comigo, sem problema. Além do tutor também, é só me acionar no AVA, tá bom? Então, cada dia um degrau, cada degrau uma luta e a cada luta um aprendizado, certo? Muito obrigado a todos e até breve.